Bem, pessoal, vamos dar sequência às nossas aulas aqui. Nós estávamos falando nas últimas aulas sobre aquela norma brasileira de contabilidade, né, que são as modificações na opinião do auditor independente. Quando fala modificações, significa dizer que os relatórios dos auditores, os pareceres dos auditores, eles serão com ressalva para cima. Não se fala em modificação quando se tem um parecer limpo, que é um parecer sem ressalva. Mesmo assim, eu vou fazer um comentário sobre ele aqui. Eu enviei para vocês os slides dessas aulas. Essas aulas elas deveriam acontecer no dia 6, 7, 13 e 14 de abril. Mas eu tinha comigo, talvez até precipitei nesse raciocínio, mas eu tinha comigo que as aulas voltariam no dia 13 de abril. Eu tinha comigo que essa pandemia iria passar, pelo contrário, né, ela está se evoluindo. Então nada melhor do que a gente ficar dessa forma. Quero dizer a vocês também que eu estou em permanente contato com todos os professores e nós estamos, tanto coordenação, quanto professores, quanto diretoria, a própria instituição em si, está muito preocupada com vocês, alunos. Nós não queremos trazê-los a uma situação dessa e que vocês arquem aí com prejuízos, né? A gente não quer dar prejuízo a vocês no aprendizado, não quer dar prejuízo a vocês nas aulas. Isso é uma situação que ninguém estava esperando passar por ela, muito menos nós, né? E que ela é passageira, pode ter certeza. E nós vamos recuperar tudo isso que vocês às vezes encontraram de defasagem nessas aulas. Mas voltando aqui então, eu vou falar para vocês mesmo não estando aqui lá nos slides, eu vou falar para vocês do parecer sem ressalva. O que é um parecer sem ressalva? O auditor, quando ele vai numa empresa, ele vai para certificar as assertividades, ele vai para emitir uma opinião em cima das demonstrações contábeis. Essa opinião sem ressalva significa dizer que a empresa tem em seus registros contábeis a comprovação da efetiva, da atual, da real situação financeira e econômica. Portanto, quando o auditor dá um parecer dessa natureza, ele está atestando tudo isso e está habilitando essa empresa para que investidores possam nela investir. Então, esse é o parecer sem ressalva. Todo o parecer tem os seus parágrafos que são idênticos, praticamente não mudam nada. A única coisa que muda dentro do parecer é o parágrafo de opinião do auditor. E às vezes um parágrafo que ele acrescenta para fazer referência de alguma conta ou de algumas contas que a gente vai ver aí no decorrer da aula. A aula dessa forma aqui, ela flui mais rápida, gente. Por quê? Porque vocês já estão acostumados comigo presencial. Eu não gosto que aluno nenhum vá embora com dúvida em alguma matéria que porventura a gente ministra lá na sala de aula naquele momento. Costumo dizer, vocês são testemunhas disso, que a hora de tirar a dúvida é agora, quando eu estou na sala de aula, né? Eu não importo de ir, voltar, mas a minha função ali é ensinar, a minha função ali é fazer com que vocês saiam de lá sabendo aquilo que foi ministrado. Então eu não meço esforço para isso. Aqui fica difícil. E lá na sala de aula, o que acontece? Um aluno pergunta, o outro pergunta, vários perguntam. Eu, com a experiência que eu tenho, vocês já notaram que eu sempre levo um caso, não sei se a gente poderia chamar de estudo de caso,
mas eu sempre levo a narrativa de um colega, eu levo um caso que aconteceu aqui fora, eu levo ele para dentro de sala de aula, a gente debate, a gente discute, e isso é muito importante, porque o dia a dia, essa experiência que a gente tem no dia a dia, ela faz com que a gente possa transmitir, possa passar para os alunos uma certa segurança, né, naquilo que a gente está falando. Para ser um auditor, gente, além do conhecimento contábil, né, além de ele ser um bacharel em ciências contábeis, quando eu estou falando de um auditor aqui, eu estou falando de auditor contábil, né? Então não teria sentido ele formar em direito e ser auditor contábil. Então o bacharel em ciências contábeis, habilitado para prestar os serviços de auditoria, ele tem que ter os conhecimentos, além das normas brasileiras de contabilidade que regem a auditoria, que a gente costuma falar as normas de auditoria, ele tem que conhecer também os postulados, ele tem que conhecer os princípios contábeis, ele tem que conhecer as convenções, ele tem que ter conhecimento do CPC. Tudo isso faz parte do conhecimento, faz parte da evolução do cidadão para ser um auditor. Bom, eu enviei para vocês os slides dessas aulas. Esses slides eles estão lá de forma resumida, né? Se você for lá e ler os slides, você vai levar meia hora para ler esses slides. Mas como que vai ser em 4 aulas isso? Acontece que lá tem lá o texto, né? Um mini texto, para que a gente flua, para que a gente discorra sobre aquele assunto durante a aula. Como eu falei para vocês, às vezes surgem as dúvidas, surgem perguntas, e a gente vai na medida do possível, vai esclarecendo, ok? Então, naquele material, junto com os slides, eu fiz lá um extrato de uma apostila, onde trata exatamente desses pareceres, onde trata exatamente desses princípios. Fiz tipo uma seleção, um resumo daquilo que eu vou falar aqui para vocês. Quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, com o material na mão, vocês vão ver que ele tem uma sequência e que se vocês lerem aqui, eu vou estar falando aquilo que realmente está escrito, só de uma forma mais explicativa. Lá fala no início do postulado contábil da continuidade. O que é esse postulado contábil da continuidade? Nada mais é do que o princípio da continuidade, né? É o auditor testar, o auditor atestar que aquela empresa não está com o seu prazo de vida vencido ou vencendo. Quando uma empresa se propõe a buscar investimentos, essa empresa normalmente ela não determina prazo para encerrar suas atividades, porque o investidor ele não pode fazer um investimento sem saber que a empresa está prestes a encerrar suas atividades. O auditor tem que ter esse discernimento, tem que ter esse conhecimento para saber que ela não está fadada a fechar as suas portas dentro de um determinado prazo. Por quê? Porque o investidor irá fazer o seu investimento, não é de imediato, ele fará esse investimento a longo prazo, né? Existem as ações na bolsa que o pessoal compra, resgata, vende aquele comércio ali normal, né? Mas sempre sabendo que a empresa vai dar continuidade às suas atividades. Depois nós temos lá o princípio do custo como base de valor. O que significa esse princípio do custo como base de valor? Nada mais é do que o registro pelo valor original, ou seja, um bem que foi adquirido por uma importância, ele não pode ser registrado na contabilidade por um valor diferente daquele. É o custo do valor original, ou seja, é contabilizado aquele bem pelo valor que realmente foi despendido para ele. Esse é um princípio que a auditoria tem que tomar tempo, tem que tomar cuidado quando nos trabalhos de auditoria dentro de uma empresa. Depois nós temos o princípio da realização da receita e confrontação com a despesa.
que é isso? Ele determina o momento em que a receita deve ser considerada realizada para compor o resultado. E também, da mesma forma, determina que a despesa que foi necessária para a obtenção daquela receita seja igualmente confrontada na apuração do resultado. Não se pode, né? Você colocar em uma demonstração financeira, numa demonstração contábil, a receita e ali não estar presente a despesa que deu origem àquela receita, o custo que deu origem àquela receita. A gente não vê demonstração contábil nenhuma que tem só receita. Receita, uma coisa de custo, ela tem que ter, ok? Depois nós temos o princípio do denominador comum monetário. O que isso quer dizer? Quer dizer que a instituição, a empresa, quando ela adquire um bem no exterior, e esse bem vai ser contabilizado aqui na contabilidade, aqui da instituição, da empresa, vamos dizer assim, que está sendo auditada, esse valor ele tem que ser convertido. Ou seja, a moeda que a nossa contabilidade trabalha chama-se real. É o real que é contabilizado todas as operações, mesmo que essas operações tenham sido feitas em moeda estrangeira. Comprou lá um determinado equipamento em dólar, ele tem que fazer a conversão na aquisição aqui, ele tem que fazer a conversão e contabilizar na nossa contabilidade o valor em real. Depois tem o princípio da competência. Esse princípio, todos nós já estamos careca de saber o que é, né? É você reconhecer todos os atos contábeis no momento em que ele incorra. Ou seja, se eu tenho uma aplicação financeira e essa aplicação financeira só vai me render juros de 30 em 30 dias e que eu não vou resgatar esses juros, vai estar lá o valor da aplicação financeira, mas eu tenho que reconhecer essa receita. Por quê? Essa receita, no final do mês, o banco vai se debitar dela lá. Nós temos que nos creditar dela aqui. Ou seja, o nosso valor que estima numa aplicação financeira, no dia 1º do mês seguinte, ele é o valor original que aplicou, mais os juros que estão propostos a pagar. Lá no banco vai estar contabilizado da mesma forma. No dia 1º ele vai estar nos devendo o valor da aplicação mais o juro que ele nos deve em cima daquela aplicação. Uma conta de energia elétrica, você consumiu ela no mês de dezembro, você está encerrando o balanço, você tem que reconhecê-la no mês de dezembro, mesmo que essa conta venha a ser paga no mês de janeiro, não importa, ela foi consumida no mês de dezembro, ela deverá ser reconhecida no mês de dezembro, correto? Depois tem a objetividade, é uma convenção. O profissional deve procurar sempre exercer a contabilidade de forma objetiva, não se deixando levar por sentimentos ou expectativas de administradores ou qualquer pessoa que venha influenciar o seu trabalho. E os registros, gente, devem ser e devem estar baseados, sempre que possível, em documentos que comprovem a ocorrência do fato administrativo. Um diretor, um proprietário, um empresário, ele não pode chegar para o contador e pedir ao contador que faça dar um resultado que realmente a empresa não está dando. Não pode. E o contador, por sua ética também, ele não pode admitir isso. Ele tem que trabalhar com os fatos, ele tem que contabilizar aquilo que está na mão dele, ou seja, de forma objetiva. Se é despesa, se é receita, é receita. Ok? Depois nós temos a convenção do conservadorismo ou da prudência. O que é o regime da prudência? É você fazer aqueles reconhecimentos mais próximos do resultado, né? É preferível ter expectativa de prejuízo e a entidade apresentar resultado positivo, ou seja, se houver duas opções igualmente válidas, deve-se optar sempre por aquela que acusa um menor valor para os ativos e para as receitas, um maior valor para o passivo. Menor valor para o ativo e para as receitas, e o maior valor
para os passivos e para as despesas. Então, se você tem uma expectativa de uma provisão de conta de energia elétrica que foi consumida em dezembro, mas você ainda não está de posse dessa conta, então você está acostumado lá a pagar, pegou lá, sei lá, os 3 últimos meses, você está consumindo, a indústria está consumindo 15 mil reais de conta de energia por mês. Ela vai chegar lá no dia 31 de dezembro, mesmo não tendo a conta, e vai fazer uma provisão de, no mínimo, os 15 mil reais, que é o valor que ela já estava acostumada a pagar. Né? Nunca ela deverá reconhecer esse valor por 7 mil, por 8 mil. Por quê? Porque se ela reconhecer por 7 mil, vai aumentar o lucro dela. Mas se ela reconhecer por 15, vai aproximar do resultado real. Então esse regime da prudência ele trata disso. Então aqui falado dos regimes e as principais convenções aqui, nós temos também a convenção da materialidade, né? Que é a informação contábil deve ser relevante, justa e adequada, e o profissional deve considerar a relação custo-benefício da informação que será gerada, evitando perda de recursos e de tempo da entidade. Não adianta nada você querer fazer uma contabilidade tocada e chegar no final do exercício querer acertar aquela contabilidade. A materialidade é isso, você tem que se ordenar para não ter esse retrabalho, para não ter essa dupla interpretação. Ok? Então nós vamos passar agora para os relatórios de auditoria. Nós temos o relatório, como eu disse, que não faz parte, né? Ele não faz parte do relatório com modificação na opinião do auditor. Por quê? Porque sem ressalva ele não está modificando nada. Mas eu vou falar do sem ressalva aqui. Quando que ele é emitido? Quando as demonstrações contábeis estão adequadas conforme os princípios de contabilidade. Então, se está tudo adequado, o auditor vai lá e vai dar aquele parecer, sim, de conformidade com as demonstrações e dizer que aquilo está adequadamente. Depois nós temos o relatório com ressalva. O que é um relatório com ressalva? Ressalva. Eu vou usar aqui a palavra exceto. Está adequadamente a contabilidade, com os princípios fundamentais de contabilidade, em todos os seus aspectos, exceto por isso, por isso, por isso. Aí o auditor, em um parágrafo no relatório, ele vai relatar o que é que ele achou que está divergente e que ele tem que dar uma ressalva para aquilo. Mas, às vezes, as demonstrações contábeis estão adequadas conforme os princípios de contabilidade, mas aquele valor ele não afeta assim, com tanta relevância os resultados da empresa. Por isso, ele pode colocar simplesmente a ressalva. Depois nós temos o parecer adverso. O que é o parecer adverso? É quando não se pode emitir opinião sobre vários grupos das demonstrações contábeis. Chega lá, o ativo imobilizado está contabilizado de forma errada. Não tem reconhecimento da depreciação, não tem reconhecimento de juros no tempo certo nas aplicações financeiras, fornecedores não estão conciliados. Ali tem que fazer um parecer adverso, ou seja, relatório com opinião adversa àquela que ele deveria dar. Depois nós temos o relatório com abstenção de opinião. Esse aí é mais sério. Você abster de dar um parecer para uma empresa significa dizer que o linguajar assim curto, que nada bate com nada. Ou seja, está tudo em desconformidade com os princípios contábeis, com as normas contábeis, com os postulados, correto? Então tem muita coisa errada. Não se tem condições de apurar. Você falar que a receita não é condizente com a despesa, ele vai ter que provar. Quando ele for provar, a despesa também está contabilizada errada, aí não tem como, correto? Então, bom, esses são os pareceres. Lembrando que são 3, né, os pareceres com modificação de opinião. É o com ressalva,
o adverso e com abstenção de opinião. Então vamos passar para os relatórios dos auditores independentes sem ressalva. Ele vai traduzir aquilo, eu sempre falo para vocês que ele vai fazer uma auditoria, ele leva para o escritório da auditoria, da empresa de auditoria, um calhamaço de papel dessa grossura. Chega lá e resume aquilo tudo, e o parecer, o final, ele vai dar o quê? 2, 3 páginas lá, é o relatório que ele vai finalizar tudo isso. Lembrando bem que toda a documentação que lastreou aquela auditoria, toda a documentação que lastreou aquele relatório, toda a documentação que lastreou aquele parecer, eles têm que ficar sob a guarda da empresa de auditoria por no mínimo 5 anos. Então o relatório sem ressalva, ele fala que examinamos os balanços patrimoniais da empresa, levantada em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. Já disse a vocês, quando o auditor vai fazer os relatórios de auditoria, ele faz em 2 colunas, onde ele publica um ano e publica o outro ano. Às vezes ele está fazendo a auditoria do ano de 2019, mas a de 2018 não foi ele que fez. Mas mesmo assim, ele vai lá nos relatórios de auditoria da de 2018, que não foi ele que fez, e traz ele para dentro do relatório de 2019. Ou seja, vai ficar a coluna de 2018, a coluna de 2019. Aquilo ali é para fazer um comparativo, para ver a evolução da empresa. Então, e ele fala no relatório também que as demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2018 não foram por nós auditadas. Ou seja, ele está simplesmente transcrevendo os valores ali. Ok? Então, ele fala que os exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria, né? Que é o planejamento, os estudos, aquela análise para ver a relevância, né? Porque eu já expliquei para vocês também que a relevância de uma auditoria é responsabilidade do auditor. Se ele errar e não eleger uma determinada conta para ser auditada, isso nós chamamos de risco de auditoria. Ele está correndo esse risco por conta, e a própria palavra diz, risco dele, né? Então, de acordo com a relevância dos saldos, né? E é por amostragem. Um auditor não vai numa empresa e vai auditar 100% das contas, ok? Se for auditar 100% das contas, ele faz a contabilidade de novo, né? Não é essa a função do auditor, correto? Então ele fala que os exames foram conduzidos dessa forma e que, com base, né, em teste, em evidências dos registros, né, avaliação prática das estimativas contábeis, né, aí vai emitir a opinião dele. É isso aqui que muda de um parecer para o outro, quase só isso. Ele vai emitir a opinião dele. Qual que é a opinião dele quando é sem ressalva? Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando ele fala acima referidas, ele está falando 18 e 19, correto? Bem entendido que o 18 não foi responsabilidade dele, ele está simplesmente transcrevendo, ou também foi, estou dizendo aqui no caso de não ter sido, né? Representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019. O resultado de suas operações e mutações de seu patrimônio líquido e as origens e as aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos. Esse é o parecer sem ressalva. Passamos agora para o parecer dos auditores com ressalva. Aí no exemplo, ele fala que a insuficiência de uma provisão foi no valor de R$50 mil. Esses R$50 mil julgou o auditor que ele não era relevante perante as demonstrações financeiras da entidade auditada, mas ele estava de forma irregular. Então, o que ele fez? Fez os parágrafos normais e na hora
de emitir sua opinião, antes de emitir a sua opinião, o que ele fez? Ele abriu um parágrafo e disse: a provisão para crédito de liquidação duvidosa, constituída pela entidade em 31 de dezembro de 19, é de R$50 mil. Todavia, nosso exame indicou que tal provisão não é suficiente para cobrir as perdas prováveis na realização de tais créditos. Mas esses R$50 mil, ele não é suficiente, mas também não afeta com relevância os resultados da empresa. Por isso ele emite a opinião dele. Aí ele diz que, em nossa opinião, exceto, quer dizer, fora, exceto quanto aos efeitos da insuficiência de provisão para créditos de liquidação duvidosa, comentada no parágrafo 3º, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa. Ou seja, quando ele fala relevantes, volto a dizer, somente aqueles números que o auditor julgar relevante dentro do contexto do patrimônio da empresa é que ele vai auditar. Aqui ele disse que não era relevante, ele simplesmente fez a ressalva. Esse exceto é a ressalva. Ou seja, ele aprovou tudo, está tudo certinho. Porém, ele julgou que aquela provisão era insuficiente. Mas não comprometeria com relevância a situação financeira da empresa. Então, passamos agora para o relatório dos auditores independentes, o adverso. Esse é mais complicado um pouco, porque aqui no exemplo, a mesma conta que ele encontrou, ele julgou aqui que ela tivesse sido feita com uma provisão inferior a R$1.500.000. Então esse valor é um valor expressivo, é um valor que tem relevância perante as demonstrações contábeis. Aí então o que ele fez? Ele analisou tudo, veio e abriu o parágrafo: a provisão para crédito de liquidação duvidosa, constituída pela entidade em 31 de dezembro de 2019, de R$1,5 milhão. Todavia, nosso exame identificou que tal provisão não é suficiente para cobrir as perdas prováveis na realização de tais créditos, sendo a provisão não provisionada, a insuficiência não provisionada naquela data, aproximadamente de R$1,5 milhão. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2019, ano em que teria que ter sido feita essa provisão, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estão superavaliados em aproximadamente R$1,5 milhão, que é a falta de provisão que ele fez, líquido já dos tributos. Ok? Então ele emite a opinião logo abaixo, a esse parágrafo. Em nossa opinião, devido à relevância dos efeitos da insuficiência da provisão para crédito de liquidação duvidosa, como mencionado no parágrafo anterior, que eu acabei de ler para vocês, as demonstrações contábeis referidas não correspondem ou não apresentam ou não representam adequadamente a posição patrimonial da empresa naquela data, 31 de dezembro de 2019. Nem o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, porque isso aqui interferiu lá no resultado, as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo, quando o exercício findo é o 31 de dezembro de 2019, naquela data, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Então ele não respeitou isso teve essa modificação na provisão, correto? E teve também a modificação lá no resultado da empresa. Portanto, essa é uma opinião adversa, ou seja, é uma opinião modificada. Agora, por último aqui, nós temos os relatórios dos auditores independentes com abstenção de opinião. O que é abster de dar uma opinião? É não dar a opinião. Ele não tem como dar a opinião em cima das demonstrações contábeis que ele encontrou na empresa. Então ele abre um parágrafo lá e fala que, devido à relevância dos procedimentos omitidos,
Conforme mencionado no parágrafo 2º, que no parágrafo 2º ele fala que a opinião sobre a existência dos estoques, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2019, passou com um determinado valor no estoque. Ele não teve como retroagir e apurar aquele estoque. Então, o que ele tem que fazer? Tem que simplesmente falar que nem se o estoque existia, ele não tem certeza, porque ele não conseguiu fazer retroativo aqueles lançamentos para chegar ao estoque de 31 de dezembro. O que são os lançamentos retroativos? 31 de dezembro, o estoque inicial. Depois ele vai lá em março para fazer essa auditoria. É só ele tirar lá em 31 de março, ele vai tirar o que entrou e vai ingressar, retornar o que ele deu baixa no estoque. Aí ele vai chegar ao estoque de 31 de dezembro de 2019. Só que nem isso ele conseguiu fazer. Ou seja, a contabilidade não se prestou para que o auditor pudesse emitir um único parecer, ou sem ressalva, ou com ressalva, ou com abstenção. Então ele não vai emitir o parecer dele. Então, por esse motivo, ele disse, né, que o exame não foi suficiente para nos possibilitar expressar e por isso não expressamos opinião sobre as demonstrações contábeis da empresa. Ou seja, ela ficou sem a opinião do auditor. O auditor foi lá e viu, ele conferiu, ele viu que está tudo errado. Então não tem como ele expressar uma opinião. Ok? Então esses são os relatórios de auditoria, né? Porque, são vários relatórios. Eu falo para vocês que quando uma empresa de auditoria está dentro de uma empresa que está sendo auditada, ele produz um calhamaço de papel assim. Aquilo vai se reduzindo, lá na empresa de auditoria já chega ao relatório final, que é esse parecer de auditoria, que dá 2, 3 páginas no máximo. Ele reduz nisso tudo. Mas só que, antes de emitir esse parecer, tem inúmeras folhas, correto? Com as notas explicativas. Por cada conta que teve uma mudança brusca, ele tem que justificar. E ele justifica através de quê? Através das notas explicativas. Tá? Então, além do parecer, o auditor, ao final do trabalho, deverá relatar aos destinatários, que são o pessoal da governança, os administradores, os proprietários, né, da auditoria, todos os pontos. Quando fala ponto na auditoria, para nós é erro, correto? Então você fala assim, ó, aqui tem um ponto, aqui tem um erro, né? As inconsistências, né? Tudo isso é um ponto, né? Encontrar que estão em desacordo com os princípios, normas e leis contábeis. Então ele tem que ir lá fazer a reunião no final da auditoria e apresentar para os diretores a situação da empresa. Ali a diretoria já sabe mais ou menos qual é o parecer que vai chegar para ela dali a poucos dias. E que está em desconformidade com a legislação tributária e os controles internos necessários para assegurar as atividades operacionais da empresa. Porque o auditor avalia também os controles internos da empresa. Eu já expliquei para vocês que o ideal numa operação de compra, por exemplo, aquele que compra não pode conferir a recepção da mercadoria. Aquele que confere não pode autorizar o pagamento. Tem que ser o outro que conferiu o pedido, que conferiu as mercadorias, é que vai autorizar o pagamento. Então, quem compra não pode receber, quem recebe não pode pagar e assim sucessivamente. Tem que ter uma linha, correta, de segurança, uma linha que assegura aquele trâmite daquela operação. A mesma coisa já expliquei para vocês, são os cheques, né? Esse negócio de empresário viaja e deixa um talão de cheque assinado. Está errado. Qual que é o correto fazer? Ele ir ao banco, ele vai no cartório, faz uma procuração pública. Se o banco não aceitar uma procuração particular, faz uma procuração pública por tempo determinado, delegando poder de assinatura para uma outra pessoa de confiança dentro da empresa. Ok? Eu acho que seria isso que eu teria que passar nessas aulas. Aqui está, o material já está nas mãos de vocês. Com essa videoaula eu acredito que vai clarear muita coisa para vocês, mas aquele que
sentir dificuldade de interpretar qualquer item dessa apostila, desses slides e da norma que já estão em mãos de vocês também, pode fazer contato comigo, que eu teria o maior prazer em esclarecer. Assim como fiz na outra disciplina, assim como estou fazendo na outra turma. Se houver necessidade da gente fazer o presencial, o online, faremos, mas eu acho que o online é aquilo que eu disse para vocês, nem todos têm o mesmo acesso, a internet cai, são várias as complicações. Acho que dessa forma será melhor. Se não for, não será a minha opinião que prevalecerá. Eu estou disposto a fazer com vocês a aula online. Ok? Um grande abraço, fiquem em paz, saúde para vocês e para os seus familiares.